exame físico dos pulsos envolve a avaliação detalhada dos pulsos periféricos para verificar a saúde cardiovascular e a perfusão periférica. Este exame inclui a palpação, taxa e ritmo, força do pulso, simetria, qualidade. Essas etapas ajudam a identificar problemas cardiovasculares e avaliar a saúde geral do paciente. Para palpar o pulso carotídeo, primeiro localize a artéria carótida ao lado da traqueia no pescoço, usando os dedos indicador e médio. O paciente deve estar deitado ou sentado com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado oposto ao que está sendo examinado. Pressione suavemente com os dedos no espaço entre a traqueia e o músculo esternocleidomastoide, sentindo a força e o ritmo do pulso, que deve ser forte e regular. O pulso braquial é palpado na parte interna do braço, próximo à fossa antecubital, acima do cotovelo. Para localizar o pulso braquial, posicione os dedos indicador e médio ao longo da linha do bíceps, na parte medial do braço. Pressione suavemente para sentir o pulso, avaliando sua força e regularidade. Este pulso é frequentemente verificado em exames físicos para avaliar a circulação arterial dos membros superiores, e é também o local onde se posiciona o estetoscópio ao medir a pressão arterial. O pulso radial é palpado na parte lateral do punho, abaixo do polegar. Para localizá-lo, use as pontas dos dedos indicador e médio, posicionando-os suavemente sobre a artéria radial. Avalie a força, o ritmo e a regularidade do pulso. Este pulso é comumente utilizado para medir a frequência cardíaca e avaliar a circulação periférica dos membros superiores. Para examinar o pulso femoral, coloque o paciente deitado de costas com as pernas ligeiramente afastadas. Localize a artéria femoral na região da virilha, aproximadamente a meio caminho entre a espinha ilíaca antero-superior e a sínfise púbica. Use os dedos indicador e médio para palpar o pulso, aplicando uma pressão suficiente para sentir a pulsação sem obstruí-la. Avalie a frequência contando os batimentos por 30 segundos e multiplicando por 2, ou diretamente por 60 segundos. Observe o ritmo para verificar se é regular ou irregular. Avalie a amplitude classificando-a como forte, normal, diminuída ou ausente. Compare o pulso femoral de ambos os lados para verificar a simetria. Para palpar o pulso pedioso, coloque o paciente em posição confortável com o pé relaxado. Localize a artéria pediosa na parte superior do pé entre o primeiro e o segundo metatarsos, lateral ao tendão extensor do dedão. Use os dedos indicador e médio para palpar suavemente essa área até sentir a pulsação. Avalie a frequência, o ritmo e a amplitude do pulso. Compare com o pulso do outro pé para verificar a simetria e registre todos os achados no prontuário do paciente. Para pesquisar edema em um paciente, comece observando a área suspeita de inchaço, procurando por sinais visíveis de alteração na cor ou textura da pele. Utilize os dedos indicador e médio para aplicar uma pressão firme e suave na área afetada, geralmente na região do tornozelo, parte inferior das pernas ou pés. Mantenha a pressão por cerca de 5 segundos e em seguida solte, observando se a pele retorna ao normal rapidamente ou se uma depressão fóvea persiste. O teste de Allen é utilizado para avaliar a circulação arterial das mãos, especialmente a patência das artérias radial e ulnar. Para realizar o teste, explique ao paciente o procedimento e peça para que ele feche a mão firmemente várias vezes para estimular o fluxo sanguíneo. Com o polegar e o indicador, pressione firmemente as artérias radial e ulnar na parte anterior do pulso, interrompendo temporariamente o fluxo sanguíneo para a mão. Peça ao paciente para abrir a mão lentamente. A mão deve parecer pálida devido à falta de fluxo sanguíneo. Solte a pressão sobre a artéria ulnar, enquanto mantém a pressão sobre a artéria radial e observe a coloração da mão. Se a circulação pela artéria ulnar estiver adequada, a cor da mão deve retornar ao normal em 2 a 5 segundos, indicando boa perfusão. Para avaliar o tempo de enchimento capilar, primeiro comprima levemente a área escolhida para expulsar o sangue dos capilares. Em seguida, solte a compressão e observe visualmente o tempo que leva para a cor retornar ao local. Um tempo normal de enchimento capilar é geralmente de 2 segundos ou menos. Se o tempo for prolongado acima de 2 segundos, pode indicar problemas de perfusão como choque, hipotensão
insuficiência cardíaca ou obstrução arterial. A coloração normal das extremidades é rosada, indicando boa circulação e oxigenação. Extremidades pálidas podem sugerir má circulação, enquanto uma coloração azulada, cianose, pode indicar falta de oxigênio nos tecidos. Extremidades avermelhadas podem indicar vasodilatação, como em casos de inflamação. Observar a coloração das extremidades é importante para detectar problemas circulatórios ou outras condições médicas subjacentes. Para avaliar a temperatura corporal de um paciente, escolha o local de medição, como boca, axila, ouvido ou reto, e utilize o termômetro apropriado para esse local. Insira o termômetro e aguarde o tempo necessário para a leitura. Uma temperatura normal varia entre 36,5 e 37,5 graus Celsius. Registre a temperatura do paciente e quaisquer observações relevantes no prontuário médico para referência futura. Para realizar o exame geniturinário, certifique-se que o paciente esteja confortável e entenda o procedimento que será realizado. Comece inspecionando externamente os órgãos genitais, incluindo pênis, escroto e região perineal. Procure por anormalidades na pele, inchaço, lesões, secreções ou quaisquer outras interações. Em seguida, palpe os testículos, procurando por qualquer anormalidade como nódulos, dor ou aumento de tamanho. Verifique a presença e consistência do epidídimo, palpe também a região inguinal em busca de linfonodos aumentados. Durante o exame físico externo geniturinário feminino, são inspecionados os órgãos genitais externos, incluindo a vulva, monte púbico, lábios maiores e menores. Durante essa inspeção, o examinador procura por quaisquer anormalidade na pele, como lesões, inflamação, inchaços, secreções, assimetrias ou outras alterações visíveis. Essa avaliação é importante para detectar sinais de infecções, lesões, distúrbios dermatológicos ou quaisquer outras condições que possam afetar a saúde geniturinária da mulher.